Olá, tudo bom? Como vocês têm passado? A semana passada nós falamos sobre vírus, né? E essa semana a gente vai dividir o nosso tema em duas aulas, porque ele é um pouco mais extenso. Nós vamos iniciar nossa aula falando sobre o reino Monera, né? Ou seja, são os procariontes. Esse reino, tá? Ele é formado por bactérias, cianobactérias, que são as algas azuis, arqueobactérias ou árqueas, que significa bactérias antigas. Esse reino, ele pertence ao grupo dos unicelulares, porque possui uma única célula, tá? Como nós falamos em aulas passadas, e também as células procariontes ou eucariotas, ou procarióticas, né? Ou seja, eles não têm um núcleo organizado. Quando nós falamos em aulas passadas, as células elas podem ser procariontes ou eucariontes. E o que diferencia uma da outra, forma básica. A procariontes não tem núcleo organizado, ou seja, ele é diferenciado. A eucarionte ela tem tudo organizado, cada coisa no seu devido lugar, que é a célula. Quais são as partes, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tudo no seu devido lugar. No caso desse grupo, desse reino, ele não tem uma célula organizada. Ele tem a membrana, tem um citoplasma e esse núcleo ele é delimitado, ele pode estar em qualquer lugar, tá? A palavra bactéria, ela vem do grego, né? Bactéria, que significa um bastão. E elas podem ser encontradas em qualquer ambiente da Terra. Pode ser no ar, na água, interiores de onde você menos espera. Ele é independente, tá? Ele também participa na decomposição, ou seja, de uma matéria orgânica morta. Ele tanto pode ser aeróbico, necessitar desse ar para sobreviver, como pode ser também anaeróbico, ele não precisa. E dependendo das circunstâncias, for muito frio e tal, então ele não vai resistir. O que esses agentes provocam doença no homem? Ele pode ser utilizado no processo industrial, ele pode ser utilizado nas plantas chamadas ciclo do nitrogênio e ele também pode ser utilizado na engenharia genética ou na biotecnologia. Então ele tem assim uma diversidade muito grande. Digamos, a coalhada, ela é fermentada, né, transformada a partir, né, dessa bactéria. Então elas são chamadas bactérias benéficas. Também tem aquelas que atuam no processo das plantas, também elas são benéficas, e essas também que atuam na síntese dessas substâncias como a insulina e o crescimento do hormônio. Então, ele tem funções específicas onde beneficia o ser vivo. Bom, como vivem essas bactérias? Elas tanto podem viver só, isoladamente, ou elas também podem viver em colônias e de diversas formas, né? Elas apresentam formatos diferenciados. Elas podem ter forma de cocos, elas podem ter forma de bacilos, elas podem ter forma de espirilo e pode ter forma de vibrião, apresentando formatos diferenciados. E aí, quando não se conhece, né, digamos, o vibrião é transmitido pelo vibrião colérico, né, que é pela água onde ele se desenvolve, e ele tem uma aparência de uma vírgula, né? Os espirilos, né, em formato de espiral. Copo já está dizendo de formas arredondadas, onde eles podem viver isoladamente ou agrupar-se, recebendo nomes específicos. E os bacilos, eles têm uma forma mais alongada. Bom, a nutrição das bactérias. Elas podem ser autótrofas e heterótrofas. Se vocês lembram, quando nós falamos em aulas anteriores, é a diferença de um para o outro. O C ele é autótrofo quando ele produz o seu próprio alimento.
E no caso das bactérias, esse alimento é produzido por meio de uma fotossíntese ou de uma quimiossíntese, né? Já as heterótrofas são produzidas a partir desses seres. Ele pode ser morto, pode ser vivo, ou os dois podem se beneficiar, trabalhar igual e um beneficiar o outro. E para aqueles que são mortos, são chamados de saprófitas, né? Para aqueles que são vivos, é um parasita que se aloja e se alimenta desse ser. Mutualismo é onde os dois seres são beneficiados sem que um prejudique o outro. Bom, quanto a essa respiração, quanto a essa necessidade desse oxigênio, falei, né? Elas são aeróbicas, elas são anaeróbicas e elas também podem ser restritas. Aeróbicas, elas necessitam desse oxigênio para produzir essa energia para sobreviver. Caso contrário, ela morre. E as anaeróbicas, elas podem viver com ou sem oxigênio. Por isso são chamadas anaeróbicas facultativas. Já as aeróbicas restritas, elas não sobrevivem a determinada concentração de oxigênio no meio em que eles vivem. Bom, como é que essas bactérias se reproduzem? Elas podem ser sexuadas e podem ser assexuadas. Lembrando que a produção sexuada ela precisa do macho e da fêmea para que copulem e se reproduzam. A assexuada ela se reproduz independentemente, ou seja, ela se autofecunda. Na reprodução sexuada, ela pode ser através de transformação, de transdução e também de conjugação, onde um vai precisar sempre do outro, né? E aí, um fazendo a diferença. No caso das bactérias assexuadas, tá? Elas podem ser por bipartição ou cisparidade e também por esporos ou esporulação. Bipartição já está dizendo bi, dois que divide, né? E se subdivide, melhor dizendo, nessa célula fecundada e depois eles se separam. Por isso que são chamados de bipartição ou cisparidade. As bactérias que se reproduzem através de esporos, elas originam sob certas condições ambientais, né? E que são estruturas na qual recebe essa denominação, tá? Gente, preste atenção. Esse conteúdo ele foi dividido em dois, tá? Então, a gente encerrando por aqui e na próxima aula a gente vai dar continuidade, tá? A falar sobre doenças contraídas por bactérias e falar sobre as cianobactérias e as arqueobactérias. E aí não tem atividade, mas eu gostaria muito que vocês fizessem uma leitura com carinho, prestando bem atenção, para que vocês possam entender melhor. Até a próxima.